Paz, queridos. Amém. Boa noite a todos. Uma honra estar aqui ministrando para os irmãos a palavra do Senhor. Antes de começar a ministrar a palavra de hoje, eu quero louvar e glorificar, porque hoje nós estamos completando 14 anos de casamento. Eu quero louvar e glorificar pela vida do meu esposo. Acredito que a maioria conhece o Carlos aqui. Quem não conhece, quando olhar, vai saber, porque é o homem mais bonito que está aqui. Então, quando olhar, vai saber que é ele. Louvar e glorificar pela vida dele, né? Esse homem discreto, com a cara fechada, mas com um coração enorme, um coração muito moldado ao coração de Cristo. Eu louvo e glorifico a Deus por esses 14 anos, que venha mais 14, mais 14, mais 14, para a honra e para a glória de Deus. Amém, queridos? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 139, verso 23 e 24. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O rei Davi escreveu isso. E era um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito muito, queridos, que Deus não procura a perfeição, mas a sinceridade. A oração sonda-me abre as portas para transformação, cura e direção. E quando a gente fala que o Senhor ministra primeiro o nosso coração, para depois ministrar a igreja, às vezes acham que é clichê, o que sempre sobem aqui e repetem, mas é verdade. Porque quando eu pedi a palavra, o meu coração estava um pouco pesado. E veio a palavra que sonda-me, Senhor. Sonda-me. Então, o Senhor ministrou muito o meu coração com essa palavra. Nós vivemos uma geração, queridos, que a gente é muito preocupado com a aparência, né? E a gente tem que se cuidar mesmo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é errado de maneira nenhuma. A gente querer fazer uma academia, cuidar bem da saúde, estar bem aparentemente. Nós precisamos estar bem. Né? A gente vem para a igreja, a gente se arruma, a gente coloca a melhor roupa, porque a gente vem para um lugar mais importante, a casa do Senhor. Então, a gente se arruma para o Senhor. E não é errado, isso é muito importante. Muitas vezes a gente edita foto, né? Eu também, às vezes, quando estou com muita olheira, eu edito a foto. Vocês colocam filtro na foto também? Não está errado. Mas a gente pode esconder tudo. Mas o nosso coração a gente não esconde do Senhor. Ele sonda ao fundo do nosso coração. Davi era rei, guerreiro, adorador, um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, ele reconheceu. Ainda há coisas dentro de mim que precisam ser tratadas. A maturidade espiritual, queridos, ela começa quando a gente para de apontar para os outros e pede para o Senhor sondar o nosso coração. O que há de errado? O Senhor falou muito comigo. O que eu preciso? O que está escondido aí ainda? Que você precisa pedir que eu sonde para ser curado. Porque o Senhor faz questão que a gente fale. Ah, mas o Senhor tudo sabe. Claro que Ele sabe de tudo. Mas nós precisamos falar para Ele. Quais são as nossas intenções, né? O Deus que conhece tudo. Salmo 139, 1. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Antes de Davi pedir para ser sondado, ele reconheceu que o Senhor o conhece. Sonda-me, Senhor, e me conheces. A gente sabe que Ele nos conhece, Ele conhece tudo, pois Ele nos criou. Antes da gente fazer algo, Ele já sabe o que a gente vai fazer, Ele conhece muito a intenção do nosso coração. Mas nós precisamos falar para Ele. O Senhor conhece as nossas palavras, os nossos pensamentos, nossas intenções, nossas lutas. Quando a gente vai investigar alguma coisa, acredita que todos nós já fomos no médico fazer exame, o médico ele faz o exame físico, mas ele não depende somente, muitas vezes, do que ele vê externamente. Às vezes dá para fechar um diagnóstico com o exame físico. Mas muitas vezes precisa de investigação, né, Jenny? Precisa de exames laboratoriais, exames de imagem. E assim, o médico ele pede exames, e o exame vai fazer o quê? O que o exame vai fazer? Ele vai revelar aquilo que os olhos do médico não estão conseguindo ver.
Quem já teve que investigar algo sabe. O exame ele vai mostrar aquilo que o médico, quando o médico pede exame, ele quer o quê? Que seja revelado aquilo que ele não está conseguindo ver. Mas ele sabe que há alguma coisa de errado. E assim é Deus, que é o médico dos médicos, o médico da nossa alma. Deus vê lágrimas que ninguém percebe. Aquilo que nós escondemos das pessoas nunca esteve escondido de Deus. Nunca. Há lágrimas que acredito que todos passamos aqui, há lágrimas que só Ele viu, que a gente não contou para ninguém. Há sentimentos, há ressentimentos, há dores que talvez a gente não conseguiu colocar para fora, mas Ele viu. Ele sabe que está ali. Talvez, querido, hoje você esteja sorrindo por fora e sangrando por dentro. E eu queria te falar que o Senhor conhece a tua dor. Que Ele sonda o teu coração. O que tem te deixado ansioso? O que tem afligido o teu coração? O que você tem buscado? O que você ainda não conseguiu entregar para o Senhor? Porque o Senhor me cobrou isso quando eu estava preparando essa ministração. O que você ainda não conseguiu entregar? O que você entrega e pega de volta? E aquilo pesa o teu coração de uma maneira que muitas vezes chega a escorrer pelos olhos mesmo. O Senhor, Ele sonda, queridos, para curar. Muitas vezes a gente tem medo de ser confrontado pelo Senhor. Mas o Senhor, Ele não procura motivos para nos rejeitar, de maneira nenhuma. Mas Ele sempre nos apresenta os motivos para nos curar. E o Senhor sempre vai procurar oportunidades na nossa vida para nos restaurar. Um dia, uma pessoa muito de Deus me falou assim, eu guardei no meu coração isso, que a gente não deve fugir dos processos da vida. Quando o Senhor, Ele nos cobra um processo, uma restauração, uma cura da nossa alma, se a gente foge, Ele vai nos cobrar lá na frente novamente. Então, é melhor a gente passar de uma vez, porque vai ter que curar. Não tem como a gente continuar caminhando com Ele com aquele peso no coração. Então, muitas vezes, a gente pergunta para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? E a gente recebe a resposta que é um confronto dEle, que é um processo que a gente tem que passar. E muitas vezes a gente foge daquela situação. No trabalho, muitas vezes, né, como a gente se depara com pessoas difíceis. Queridos, mas nós, povo de Deus, a gente precisa aprender a lidar com pessoas difíceis. Porque muitas vezes nós também somos difíceis. E daí a gente fala, não, já vou pedir para conta, ou já vou pedir para mudar de setor, porque eu não quero passar por isso. Mas às vezes é um processo. Daí a gente foge do processo. Daí lá em outro setor, em outro emprego, o Senhor faz a gente passar pela mesma situação. Por quê? Porque precisa ser curado. Porque nós precisamos aprender, nós precisamos crescer. E a gente, na primeira vez que Ele quis trabalhar, a gente fugiu do processo. Então, nós não podemos fugir dos processos de cura e restauração na nossa vida. Os processos, muitas vezes, eles vêm com muitas lágrimas. Mas é o processo do Senhor. Que Ele faz questão que a gente passe, que a gente cresça, e que a gente possa curar a gente possa ser curado para poder curar os outros. Para poder ser um testemunho de cura e restauração na vida das pessoas. Jeremias 17, 9 e 10. Fala que o coração humano, ele é enganoso. Por isso, tudo precisa da avaliação de Deus. Quando a gente fala para o Senhor sondar o nosso coração, a gente pede para Ele sondar também tudo onde está o nosso coração. Então, se a gente está tendo planos, a gente precisa ter planos, precisa ter sonhos, a gente tem que falar, Senhor, sonda. Eu estou sentindo que o meu coração está nesses planos. Mas sonda essa situação, sonda se é realmente, e me fale se é realmente o que o Senhor quer para a minha vida. Queridos, o bisturi do céu, ele nunca fere sem propósito.
né? Se alguém, Deus o livre aqui, acredito que não, nunca brigou, essas brigas feias de faca, né? Essas brigas não têm muito propósito, mas quando um médico corta, sempre é com algum propósito. Sempre é por uma cirurgia, é por uma cura, quando o bisturi, né? Passa a lâmina do bisturi, é com um propósito, para operar uma vesícula, operar um apêndice e tantas outras cirurgias. E o bisturi do céu é a mesma coisa. Ele nunca fere sem propósito. Quando a gente está passando por algo, algum propósito tem tudo isso. Ele sabe o que ele está fazendo, porque nós não enxergamos na curva, ele enxerga. Então, ele sabe o motivo de tudo estar acontecendo. A correção de Deus, queridos, ela é a prova do seu amor por nós. Quem é pai e mãe aqui, quem é irmão mais velho, tio, quem já ajudou a educar alguém, sabe que muitas vezes a gente não quer corrigir, mas a gente corrige porque precisa ser corrigido. Porque nós precisamos deixar um ser humano bom no mundo. Muitas vezes dói mais na gente do que neles. E assim é o coração de Deus. Ele precisa nos corrigir e ele não vai hesitar em fazer. E a gente precisa entender com maturidade isso. Quando uma ferida é limpa, dói. Mas a dor da limpeza, ela evita uma infecção. Da mesma forma, Deus trata as áreas dolorosas para evitar destruição maior. Quando a gente tem uma infecção de pele, a gente se machuca. Quem é da época do metiolate? Ergue a mão. Daquele que arde? Você é, Rafa? Daquele que arde? Eu também. Agora não arde mais, né? Essa geração é Nutella, né, Rafa? Porque na época ardia, gente. Mas era engraçado. Eu via aquele negócio, mas eu chorava tanto quando ralava o joelho, ou caía de bicicleta, alguma coisa assim. Mas não infeccionava. Né? Passava, ele desinfeta, né? E não deixava ficar vertendo pus e infeccionar. Hoje tem produtos muito mais modernos e melhores que não ardem, né? Mas assim é. Quando a ferida ali está suja, ela precisa ser limpa e dói, incomoda, mas é para um bem maior. E dessa mesma forma, o Senhor trata as áreas dolorosas da minha vida, da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Ele sabe que o processo vai ser doloroso. Mas ele vai tratar, e a gente precisa aceitar que seja tratado. E o Senhor, ele nos revela áreas escondidas. Davi, ele não disse assim, Senhor, mostra o pecado dos meus inimigos. Ele não disse isso, ele disse, mostra o que existe dentro de mim. Ele poderia, né? Davi lutava tanto em guerra, né? Ele poderia falar, Senhor, mostra o que tem de pecado dos meus inimigos. Poderia usar contra eles, né? Ele sabia como o Senhor prometeu tudo e deu tudo a ele. Mas ele falou, não, Senhor, mostra o que existe dentro do meu coração. E que hoje a gente possa falar para o Senhor, Senhor, revela o que tem dentro do meu coração que não está te agradando, que precisa ser curado. Eu aceito, Senhor, passar pelo processo. Nem que esse processo seja regado com lágrimas. Cada lágrima derramada no altar do Senhor, ela não é desperdiçada. Não tem problema chorar no altar do Senhor, não tem problema nenhum. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me criou. O Senhor me formou no ventre da minha mãe. Então, sonda o meu coração. Às vezes, não sei se alguém já passou por problemas, por algumas situações que vem aquela angústia. E às vezes a gente não sabe de onde que vem. O coração aperta. Esse é o momento da gente falar. A gente precisa falar em várias situações. Senhor, sonda o meu coração. Me revela o que está acontecendo. O que está incomodando? O que tem aqui que não é teu? Que não te pertence? Que precisa passar por um tratamento? O que pode ter no nosso coração? Pode ter orgulho, falta de perdão, inveja, ressentimento, falta de fé, vaidade espiritual. Querido, uma coisa que eu aprendi, acredito que a Cris pode confirmar, né, Cris? A Cris, ministério lindo, a pastora Sueli, pastor Marquinhos. O maior campo missionário do cristão é o próprio coração.
Todos nós que temos ministério aqui, que servimos aqui, tem muitos obreiros. Muitos, muitos, muitos. O maior campo missionário é o nosso coração. Porque se a gente não pedir para o Senhor sondar e guardar, nada podemos fazer mesmo, porque tudo é para Ele e através dEle. Nós somos apenas um instrumento, um vaso, e o que a gente precisa fazer é não atrapalhar o que Ele quer fazer. Devemos ajudar e não atrapalhar. Mas o primeiro campo missionário é o nosso coração. A palavra fala, que a boca fala, que o coração está cheio. E eu tenho vigiado as minhas palavras, às vezes saem aquelas palavras que não deveria sair, eu tenho falado demais, falado o que não devo, falado, Senhor, talvez eu esteja falando o que está no meu coração, então sonda. Porque tem alguma coisa errada aqui. Então, que a gente aprenda hoje que o maior campo missionário é o nosso próprio coração. Primeiro, a gente precisa ser ministrado, a gente precisa ser restaurado, a gente precisa derrubar lágrimas mesmo, para depois a gente servir o outro. É dolorido, é duro, é difícil, mas o Senhor nunca falou que seria fácil, mas Ele falou que estaria conosco. E Ele está, o Espírito Santo está aqui. E sempre devemos aproveitar que Ele está aqui, porque é chegado o tempo que não estará. Mas acredito que, em nome de Jesus, quando Ele não for, nós estaremos no céu junto. Porque a igreja vai subir junto. Então, não podemos clamar mais. Não haverá luto nem dor mais. Queridos, não existe avivamento sem arrependimento. Quando a gente começa a falar de arrependimento, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas falar de arrependimento é coisa para encontro com Deus, né? É coisa para quem vai pregar para recém-convertido. Eu já estou servindo a Deus há 20 anos. Às vezes alguém, né, Rica? Quanto tempo, Rica, de caminhada? Mais de 30 anos? Mais, né? Então, às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas eu vou falar de arrependimento, queridos. Até a gente subir com Jesus, a gente vai ter que falar de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender das coisas ruins que fazemos. Muitas vezes nós nos magoamos os outros. A gente precisa perdoar o outro, nos perdoar. Muitas vezes o outro errou com a gente, nem foi a gente, e mesmo assim a gente tem que liberar perdão. E não temos escolhas, porque escolhemos o quê? Servir a Cristo. Então não tem escolha. Muitas vezes aquele pedido de perdão não vai chegar. Vai ter que partir da gente pedir mesmo. E essa é a vida do cristão. E quem sempre se justifica permanece igual. Quem se arrepende é transformado. Né? Muitas vezes a gente fala, eu falei mesmo. Eu falei porque falaram assim, eu ataquei porque me atacaram antes. Eu respondi dessa maneira porque, né, isso é normal. Nosso ser humano, a gente se justifica o tempo todo, é normal. Só que no momento que a gente se justifica, não há transformação. Mas no momento que a gente permite que a cruz de Cristo nos justifique, há transformação. Por isso que nos momentos mais dolorosos da nossa vida, a gente precisa colocar os nossos olhos na cruz de Cristo, onde Ele levou sobre Ele tudo. De falar, Senhor, eu te entrego isso, eu te entrego esse ressentimento, eu te entrego essa dor, eu te entrego tudo, Senhor. Sonda o meu coração, cura e me restaura. Para que nós não nos transformemos, querido, eu falo isso primeiramente, eu estou falando para mim, em crentes machucados. Que a gente vai caminhando, a gente nunca se dispersa de Cristo. Talvez não perdemos nem a salvação, mas a gente vai estar sempre sangrando em cima dos outros. E o Senhor não quer isso para a nossa vida. Ele quer vida para nós e vida em abundância. Assim como o Toninho cantou, a alegria do Senhor é a nossa força. E sempre tem que ser a nossa força. A gente sempre pede, Senhor, me dê a paz que excede todo entendimento, a paz que não depende das circunstâncias.
Mas muitas vezes a paz não chega porque o nosso coração está pesado. Porque a gente não tem pedido para Ele, Senhor, cura e restaura, sonda-me o meu coração. Queridos, às vezes a gente ora. Senhor, muda a minha família. Muda a pessoa do meu trabalho, muda o meu cônjuge. E a gente ora assim. E o pior, ou o melhor, pior para a gente, né? Porque a gente é humano e a gente sofre. Quando o Senhor responde, não, primeiro eu vou trabalhar em você. Essa circunstância vai ser para trabalhar primeiro o seu coração. Muitas vezes a gente recebe essa resposta de Deus, eu já recebi. Daí que é difícil, né? Daí não adianta fugir do processo. Falar, tá bom, Senhor, então o Senhor trabalha o meu coração. Então o Senhor restaura, o Senhor corrige o que tem. Eis-me aqui, Senhor. O eis-me aqui não é só para a gente levar a palavra, não. O eis-me aqui é para quando o Senhor fala, agora é o momento do tratamento. E a gente fala, tá bom, Senhor. Eis-me aqui. Queridos, a coragem de dizer sonda-me, essa oração é perigosa. Davi foi corajoso. E nós também precisamos ser. E falar, Senhor, sonda-me o meu coração, que perigo que é isso. Sabe por quê? Porque o Senhor responde. Porque a palavra de Deus fala que quando nós oramos, o Senhor inclina os ouvidos para escutar a nossa oração. Então, quando a gente falar, Senhor, sonda o meu coração, Ele vai inclinar o ouvido para escutar. E Ele vai tratar. É como eu falei, o bisturi do céu, ele nunca é sem propósito. Ele viu o propósito, Ele vai mexer, Ele vai cortar, Ele vai limpar, Ele vai curar. E nós vamos, muitas vezes, chorar durante o tratamento. E ali é o momento, novamente, de falar, Senhor, eis-me aqui. Para ser um vaso de honra. Trata, Senhor. Quebra e faz de novo. Oração perigosa também essa a gente fala para o Senhor, né? Senhor, me quebra e refaça, me refaz, quebra e faz de novo, porque Ele faz. Só que não é fácil passar por isso. Quando o profeta Isaías viu a glória de Deus, o que ele falou? Ai de mim. Quando Pedro viu o poder de Jesus, o que ele pensou? Eu sou pecador. Porque quanto mais perto de Deus estamos, mais a gente olha para a gente. E quanto mais longe de Deus o nosso coração está, mais olhamos para os outros. Quanto mais a gente caminha com o Senhor, mais a gente vê o que precisa ser tratado no nosso coração. Esses dias eu escutava um pequeno trecho de uma aula de um grande professor de hermenêutica. Ele falava assim que sobre quando a gente vai estudar as cartas de Paulo, em ordem cronológica, nas primeiras cartas ele se apresentava como Paulo, apóstolo de Cristo. Conforme ele vai caminhando com Cristo, ele vai mudando a apresentação. Chega um tempo que ele fala assim que ele não deveria ser chamado de apóstolo porque ele feriu e perseguiu muita igreja. E lá para o final, lá aquelas cartas, as cartas da prisão, que é as cartas antes dele ser morto, né? Foi para Tito e para Timóteo, ele já fala que ele era prisioneiro de Cristo. Porque quanto mais ele caminhou, mais ele amadureceu a fé, ele foi vendo que ele não era tudo aquilo. No final, ele já era um prisioneiro de Cristo. E ainda ele frisava muito, né? Paulo, prisioneiro de Cristo, mas a palavra do Senhor não está acorrentada. Então, a tendência de quanto mais tempo caminhamos com Cristo, é que menos vaidosos ficamos. E não ao contrário. O conhecimento da Bíblia, a caminhada, o tempo de caminhada, ele não pode nos trazer um orgulho, uma vaidade. Ele tem que nos fazer ver como nós somos pecadores e como nós precisamos ser curados, como nós somos falhos e que se não fosse Cristo na nossa vida, onde estaríamos nós?
que pela nossa humanidade não podemos fazer nada, que nele nos resgatou pela misericórdia dele, porque ele não precisava de nós, mas ele nos usa pela misericórdia dele, pelo Pai amado que ele é, pelo Abba Pai que ele é, por Cristo, pela graça, né, que Cristo veio e derramou o sangue dele. Nós temos a graça de Cristo, uma graça que não foi de graça, que custou o sangue de um justo. Então, quanto mais tempo, querido, com Cristo, mais devemos olhar para o nosso coração. O encontro com o Senhor, ele sempre precisa produzir transformação. A presença de Deus, ela revela o que a rotina consegue esconder. Quando a gente se converte a Cristo, o mais fácil é a gente mudar externamente. O mais fácil é isso. O mais fácil é a gente cuidar com a roupa que vai vestir. Eu vou parar de beber, de fumar, glória a Deus. Realmente, tem que parar de beber, tem que parar de fumar mesmo. Mas isso não é o mais difícil. O externo é o mais fácil. O mais difícil é o que está dentro do coração. O que ninguém vê, mas o que o Senhor sabe. E como é difícil a gente mudar o que está dentro do coração. Queridos, quando a gente quer crescer na fé, crescer no ministério, crescer no trabalho, em qualquer área da nossa vida, profissionalmente, a gente precisa aceitar ser confrontado. O que não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas nós precisamos aceitar. O orgulho fecha portas. E a humildade, queridos, ela abre os céus. Ela abre os céus. Lá na passagem de Reis, quando Acabe, né, foi considerado um dos piores reis de Israel, por causa da sua esposa Jezabel, que era fenícia, e trouxe toda a idolatria para dentro da cidade de Israel. E o Senhor lançou, né, quando ele roubou a vinha de Nabote, o Senhor pediu para Elias entregar uma profecia muito dura para ele. Elias entregou. O homem de Deus, né, Elias, foi lá e entregou uma profecia muito pesada para ele, falando que ele morreria e morreria todos os descendentes homens dele. E que a esposa dele, Jezabel, morreria e seria comida pelos cachorros. Ainda falou assim, quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. Quem morrer de Acabe no deserto, as aves o comerão. E Elias entregou. E a palavra fala que Acabe tirou a coroa, rasgou a roupa real dele, se vestiu com saco e se humilhou, jejuou e se humilhou diante de Deus. Um rei, com toda a sua glória, ele se humilhou e o Senhor mudou. O Senhor falou, Elias, volte lá e fale para Acabe que vai acontecer isso, mas não vai acontecer o reinado dele, ele não vai ter essa tristeza, porque o Acabe, ele se humilhou diante de mim. Tocou o coração de Deus. Então, fala para ele que vai acontecer o reinado do filho dele. Livrou Acabe de ver toda a posteridade dele ser morta. A esposa ser morta, jogada do palácio e comida pelos cães, como foi. Porque ele se humilhou. E o Senhor fala, Elias, veja como Acabe se humilha diante de mim. Então, nós precisamos, queridos, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. O que nos impede hoje de nos humilharmos diante do Senhor? De nos fazer entender que Ele é soberano, que Ele é nosso Pai, que Ele nos ama e que tudo Ele pode transformar na nossa vida. Que tudo Ele pode transformar no nosso coração. A gente nós precisamos ter essa humildade. O ouro, ele passa pelo fogo, mas o fogo não destrói o ouro, apenas remove as impurezas.
esse ouro bonito que a gente vê, né, na aliança, em qualquer joia, ele passou pelo fogo. E o fogo não destruiu o ouro, deixou ele mais bonito, mais brilhante e tirou as impurezas dele. Assim é. Às vezes a gente fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas aquilo que o Senhor permite não nos mata, mas nos trata. Nos trata. E assim o Senhor trabalha conosco. E Davi, ele terminou dizendo assim: guia-me pelo caminho eterno. O Senhor, ele não só aponta o erro, ele mostra o caminho. Ele mostra onde tem que ser curado, ele nos cura e ele nos encaminha para o caminho eterno dele. Ele mostra o caminho que devemos seguir. Porque essa é a palavra do Senhor. Ela corrige, ela cura, ela restaura e nos mostra o caminho. Tem tudo na Bíblia, queridos. Tudo. Por isso nós devemos realmente nos aprofundar nas Escrituras. Porque ali ele nos ensina tudo. Ali ele vai nos corrigir e vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. Em qualquer área da nossa vida. Como é difícil a gente tomar decisões na nossa vida, né? Decisões importantes, como a gente tem medo. Isso é normal. Será que eu devo... É o momento de eu trocar de emprego? Às vezes recebe uma proposta melhor, mas será, Senhor? Será que é o momento de eu ir para uma outra área? Será que eu devo ainda permanecer nesse ministério que eu estou, buscar... Enfim, eu não sei o que você tem no seu coração hoje. Mas o Senhor sabe, porque Ele tem sondado o seu coração. O Senhor sabe. E Ele há de mostrar o caminho que você deve seguir. E Jesus, Ele é o caminho. Não basta descobrir o problema. É preciso seguir aquele que resolve o problema. Então, a gente descobriu, teve o diagnóstico. Então, é aqui, Senhor, que o Senhor quer trabalhar. O problema é esse. Então, eu vou pegar nas mãos de Jesus e eu vou caminhar com Ele. Que enquanto eu estiver caminhando com Ele, Ele vai me curando. Gente, a gente precisa caminhar. O pastor Gilson falou uma coisa na ministração passada e é verdade. A igreja brasileira, ela tem essa cultura. Em muitos cristãos. E quando vem a prensa, para de ir na igreja, para de escutar um louvor. É no momento que mais precisava. Não consegue orar. Mas é no momento que mais precisava. Então, é o momento que vem aquela prensa mesmo, a gente tem que colocar os nossos olhos em Jesus e falar, Senhor, está difícil sim, mas o Senhor está comigo. O Senhor não me abandona, não me abandonará nunca. E eu vou caminhar. Eu vou continuar. Que na caminhada o Senhor vai me curando. Na caminhada o Senhor vai me curando. O Deus que examina é o Deus que conduz. Quem entrega o coração encontra direção. A mão que corrige é a mesma que sustenta. Ele corrige sim, mas ele está ali sustentando em cada momento do processo. Em cada momento do processo. Ele jamais nos abandonará, ele jamais te abandonará, querido. Pode ser que ele tenha uns tempos de silêncio. Mas Ele está ali. O Senhor não volta atrás da palavra dEle. Ele é fiel à palavra dEle. E se Ele prometeu não nos abandonar e estar conosco até o fim dos tempos, Ele estará. Ele está aqui. Às vezes a gente não pode, a circunstância nos segue, a gente pode não perceber a presença. Mas Ele está, porque a promessa está de pé. A promessa está de pé. Hoje o Senhor não procura pessoas perfeitas. Ele procura aqui pessoas sinceras. Pessoas que tenham a coragem de dizer hoje, Senhor, sonda-me. Senhor, transforma-me, cura-me e guia-me.
Hoje a gente precisa ter essa coragem, queridos, e não achar que pelo tempo que caminhamos com Cristo estamos perfeitos, que não precisamos mais passar pela prensa. Uma vida transformada, ela começa com um coração sondado. O maior milagre não é Deus mudar sua situação, é Deus mudar você. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, como mudou a situação. Muitas vezes a gente parar e observar, não mudou. Mas o Senhor mudou o nosso coração para lidar com a situação. Há situações que a gente não vai ver mudar, né? O Senhor faz se Ele quiser, quando Ele quer, Ele é soberano, mas Ele muda o nosso coração para a gente lidar com a situação. Quando o Senhor sonda, Ele revela. Quando Ele revela, Ele cura. E quando Ele cura, Ele tudo transforma. Ele tudo refaz. Não há situação no mundo que não possa ser restaurada por Cristo. Ele restaura tudo. Não importa o que você acha que está perdido hoje. Eu não sei o que é. Mas o Senhor irá te restaurar em nome de Jesus. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Se é no seu coração, realmente algum ressentimento. Se é na sua vida financeira. Se é na tua vida profissional. Se é na tua vida acadêmica. A tua vida sentimental, eu não sei. Mas o Senhor sabe, porque Ele tem te sondado. E eu profetizo na tua vida hoje que a restauração irá chegar em nome de Jesus. Creia e receba a promessa em nome de Jesus.